Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério, bem-vindos a mais um vídeo no meu registro diário de trade, hoje terça-feira, 18 de agosto de 2026, e como vocês podem ver, estou posicionado aqui em uma operação, tá? Eu fiz uma venda na primeira correção aqui acima de barra, entrei durante a barra 37 e estou posicionado aí durante 1 hora e 30 minutos, tá? Depois da minha entrada, o preço ficou em desequilíbrio fraco, formou um TTR, agora indicando um rompimento desse TTR, então, devido ao número de barras, né, já ter atingido a minha regra de proteção, ter sido um TTR, já estar em desequilíbrio fraco, onde é mais provável que tenha uma correção, eu tenho que proteger esse trade, estava no 0 a 0, agora botei 80 pontos, ao menos para sair com alguma coisinha, caso o preço volte ali, então eu saio com alguma coisa, ajuda a pagar um pouco as taxas aí da semana, e eu tenho esse trade como um 0 a 0, caso ele volte daqui, tá? Quando ele volte aqui para dentro da mínima da barra 36, eu já considero como uma volta. Então eu vou deixar vocês agora aqui com o início da operação e já volto aí depois para fazer o encerramento. Pessoal, mini índice aqui, eu comecei o dia lendo o mercado em um range de equilíbrio, nessa região aqui de mínima de ontem, mais uma região aqui de topo. A barra 1 tentou romper e falhou. E essa falha da barra 1 com muita sombra, somente um pedaço de corpo de barra aqui, fechando dentro, numa região que também é uma região de fundo, eu desconsidero toda essa sombra e continuo lendo o range, tá? E depois nós já tivemos a abertura do mercado à vista, estamos agora entrando aí, faltando 2 minutos para a abertura do mercado americano, e o preço está começando a dar sinais de um possível rompimento. Antes de confirmar, não faço nada, então tem que ficar aguardando para ver se isso vai se confirmar, e se caso se confirmar, eu vou fazer uma compra aqui na saída desse rompimento, para tentar buscar aí a máxima do dia anterior, tá? A máxima de ontem. Se ele falhar, eu vou ter uma expansão de range e vou procurar por vendas altas aí dentro do equilíbrio. Então já tenho os cenários traçados. A partir de agora, daí eu não controlo, né? Eu tenho que esperar o mercado mostrar esses padrões acontecendo e aí eu poder reagir dentro da estrutura do trade que eu tenho dentro do meu operacional. Então vamos ficar aguardando para ver se aparece alguma coisa. Tentar uma entrada aqui via ordem limite acima da 36. A minha ideia é que ele possa voltar ali, ativar a minha ordem acima da 36, depois buscar novamente aqui a região de mínima de ontem. Vamos ver. Acabou de entrar aqui por ordem limite, acima da 36, um desequilíbrio forte depois que ele rompeu um range, tá? O que acontece? Essa volta do preço, ele voltou para a região onde foi um rompimento anterior. Então eu considero isso aqui uma região onde vai ser fundo, região aqui de topo, não é a melhor estrutura, rompeu, por não ser a melhor estrutura, quando rompeu eu não fiz venda, e agora eu peguei uma correção aqui, vamos ver. Voltando agora, pessoal, 13 horas e 48 minutos, dia já encerrado por aqui, e um pouco de hora extra, porque estendeu um pouco o meu horário, saí em um trading stop e agora talvez o preço chegue no meu alvo original, né? Mas paciência, faz parte do processo aqui. Então, vocês viram ali explicando sobre o que eu estava lendo do mercado, eu deixei de entrar em um desequilíbrio muito forte comprador na barra 19, onde deu uma entrada aqui de rompimento, porque ele deixou muita sombra. Eu gosto de barras de continuidade para entrar, porque eu quero ver força. Ele deixou muita sombra, eu encarei ela como uma barra de indefinição, apesar de depois eu ter olhado e tecnicamente até dava para ter entrado,
mas no processo de decidir, eu não achei ela tão boa, não entrei, ele acabou indo no alvo, beleza, faz parte. Depois ele voltou, fez uma volta em V, e uma volta em A no caso, e ele voltou para o ponto de rompimento. Então eu considero que isso aqui é um equilíbrio, não mostrou barra compradora, mas essa barra aqui, por ela ter sido compradora por mais tempo e ter sido num ponto de rompimento anterior, eu considerei que aqui era um fundo. Veja esse rompimento acontecendo aqui em desequilíbrio forte, aguarde ele ir acima de barra, faça a venda acima de barra. Depois dessa venda, vocês viram ali eu falando que ele virou um desequilíbrio fraco, um TTR. Então quando rompeu abaixo, eu já considero que esse movimento que vai abaixo, ele não é de maior probabilidade. Ao menos não é um evento, não é um tipo de operação que eu tenho levantamento estatístico, que eu saiba que ele tem maior probabilidade de continuar. Sendo assim, eu sou obrigado a fazer, dentro do meu operacional, um gerenciamento ativo, que é ir protegendo a operação, ou no 0 a 0, ou com algum ganho. Normalmente, eu poderia proteger no 0 a 0, deixar ele andar, ou era 0 a 0, ou ganho. No dia de hoje, eu preferi ir gerenciando para sair com algum ganho, até mesmo porque ontem foi um dia de stop, então é bom eu ir acumulando algum tipo de R. E eu fui fazendo um trading stop, foi mudando para cima de barra, acima de barra, acima de barra, até que na 58 eu botei acima de 57, ele atingiu a minha saída e andou um pouco mais para baixo, e o meu alvo original era ali na mínima de ontem. Então, aí é o detalhe, né? Se a gente opta por fazer gerenciamento ativo, não fica nenhum tipo de sentimento depois de poder ter feito mais e não ter feito. Eu já fico muito satisfeito. Foi um trade que, por um momento, ele ficou no 0 a 0 aqui, no TTR por muito tempo. Eu quase abandonei no 0 a 0. Então, tá tudo certo. A operação que eu fiz não é a mesma que está acontecendo agora. E isso é algo importante de a gente destacar. Eu entrei aqui para um desequilíbrio forte, onde eu esperava ver entrada vendedora e o preço continuasse aparecendo vendedores cada vez mais baixos, assim como ele fez nesse outro trecho aqui. Ó. Se a gente isola o resto todo e pega somente esse trecho do dia de hoje, vocês vão ver que essa queda, desde que começou, ele não foi acima de barra, ele caiu direto. Né? Mesmo que aparecesse uma barra compradora, não ia acima de barra. Quando veio a primeira vez, eu fiz a venda, mas esperava ver a continuidade vendedora. Eu sei que a barra 35 tem uma característica que parece climática, mas ela teve continuidade na 36, por isso que eu achei válido, fiz essa venda e depois disso aconteceu um outro evento, que é o que eu chamo de ciclo. Né? Ele muda, faz uma transição aqui para fraco, e essa mudança para fraco ele já me sinaliza estatisticamente, né, pelo meu levantamento, que a maior probabilidade é que ele faça uma nova mínima e depois faça uma nova correção. Ele tentou fazer uma nova mínima aqui na 45, falhou e corrigiu, e agora na 56, 57 ele já fez uma nova mínima, né, 52, 53. Então, como eu sei que depois dessa nova mínima eu tenho aí maior probabilidade de que ele faça uma correção, eu prefiro sair com algum ganho e tá ótimo para o dia de hoje. Então agora vamos ver aqui o relatório de performance, negociação, relatório de performance, conta simuladora que eu não tenho nada, a conta 14415 que eu mostro todos os dias aqui no canal. Hoje finalizei aqui com um valor líquido de R$ 610,50, R$ 610,50. Peguei 280 pontos, chegou a andar 355 pontos a favor e andou 310 pontos contra. A parte boa foi isso, né? Que nessa relação de risco e retorno efetivo, esse trade acabou dando um retorno maior do que o risco. Então é ótimo, isso é bom. Eu não gosto quando é o contrário, quando a minha relação de risco e retorno efetivo, eu tenho um risco maior do que o que andou a favor do meu trade. Então, isso tudo indica que o meu gerenciamento foi bom, independente se ele vá no alvo agora ou não, dentro da situação do dia era o necessário a fazer. Então, aqui o gráfico de operações, o gráfico de patrimônio. Veja que no gráfico de patrimônio começou para trás, depois ele foi bem escadinho, bem devagar para frente, e dia já encerrado. Beleza, pessoal? Deixa aqui nos comentários como foi seu dia. Espero que você tenha conseguido pegar bem esse movimento. Hoje foi um daqueles dias de volta em A ou volta em V, né? Que a gente pode dizer. O preço vai todo para um lado, volta todo para o outro. Isso dentro de um cenário do diário. No meu operacional, eu não analiso voltas em V e volta em A nesse formato. Até porque não é operável, né? Então não tenho como estruturar uma operação dessas. Ou eu entro, no caso, na 19 de hoje, ou eu fico de fora esperando uma transição que não veio. E aí acabei só fazendo uma venda depois, numa mudança de ciclo mais micro, um trade um pouquinho mais avançado também, certo? Então, bom descanso para todo mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço aqui e não esqueça de deixar o like também. Ótimo? Então, até o próximo vídeo.